Pois bem, paramos aqui nesse ponto ainda falando sobre o tempo geológico, né? Estamos aqui no nosso tempo geológico lá no Mesozoico e vamos entrar aqui no Triássico, Jurássico e Cretáceo, que data aí dos últimos 65 milhões de anos, o topo desse período, né, desse tempo aqui. Então, durante essa fase do Triássico, né, o início aqui da era Mesozoica, a gente tem o aparecimento dos dinossauros, isso não é novidade para o ponto de vista biológico, né, e dos mamíferos. Entretanto, os mamíferos eram ainda pequenos animais, como vocês podem ver aqui na tela, né, alguns roedores, por exemplo, né, eram animais pequenos, e houve também o surgimento das plantas coníferas, né, surgimento e domínio das plantas coníferas, né, e também de muitos répteis. Neste período, especificamente na América do Sul, né, na região ali de Botucatu, a gente tem, né, vastas áreas de desertos, uma fase onde houve um acúmulo de areia, e depois formou-se o que nós chamamos de arenito Botucatu, que é a principal rocha do aquífero Guarani, que nós mencionamos a semana passada. Aqui nós temos a formação rochosa, muito porosa, e conhecida por acumular uma grande quantidade de água nesses poros dessa rocha. Durante essa fase, no Rio Grande do Sul, né, tem o registro fóssil de uma grande quantidade de fósseis desse animal aqui, né, do Rincosaurus. Então, registro no nosso país, né, na região sul. E aí, durante esse período, nós temos ainda aqui a América do Sul, ainda junto com a África, que é quando começa o processo de separação dessas placas, né, o rompimento, gerando uma movimentação divergente das placas, que aí vai dar início à formação do Oceano Atlântico. Notem que, nessa fase, a gente ainda não tem o Oceano Atlântico formado. E aí, depois dessa fase, começam as movimentações das placas tectônicas, já no Jurássico, né, havendo aqui a separação dessas placas. E nesse período ele é marcado principalmente também pelo surgimento das aves e domínio dos dinossauros, domínio pleno, né, o período Jurássico. O aparecimento do que nós chamamos de amonites, que é um grupo de moluscos cefalópodes. E nesse período, a Pangeia começou, como eu mencionei há pouco, começou a se dividir, que aqui começou a formação do Oceano Atlântico. Então, se nós pudéssemos falar a idade do Atlântico, né, ele tem aí cerca de 200 milhões de anos, que é o período de separação dessas duas placas tectônicas. Alguma dúvida até aqui? Tudo certo, né? Então, nós temos aqui a separação, né, dessas duas placas, e marca muito bem, né, o que marca o registro histórico, fóssil, geológico, que comprova que essas placas estavam um dia juntas, principalmente, né, o registro fóssil de alguns animais, de algumas plantas, né, que a gente pode ver aqui nesse exemplo. Então, considerando que um dia estávamos juntos da África, a existência desses fósseis, tanto no ambiente africano como no ambiente sul-americano, só seria possível se realmente estivéssemos juntos, né, essas duas placas aqui completamente conectadas. E aí, separadas agora, por essa distância, essa longa distância aqui do Atlântico, essa espécie jamais teria condições de vencer todas as correntes, todas as intempéries do Oceano Atlântico e viver, né, nesses dois ambientes aqui, como a gente está vendo. E principalmente plantas, né? Como que a gente consegue ver essas plantas aqui se desenvolverem muito bem, né, somente em uma condição de união desse supercontinente. E aí, o Jurássico tardio, né, a gente tem ainda aqui, muitos pesquisadores falam que a gente estava ainda aqui realmente junto, né, mas já começando esse processo tectônico, né, de separação do Oceano Atlântico, né, formando aqui, ó,
a cordilheira meso-oceânica, aqui, que vocês podem ver nessa porção superior, aqui é a cordilheira que vai promover a separação dessa placa. Então, aqui nós temos o Atlântico Central, já sendo desenvolvido, né? Então, notem que ele é mais antigo que o Atlântico Sul, e aqui depois, posteriormente, a nossa faixa do Oceano Atlântico Sul. E aí depois a gente vem para o período Cretáceo, que é o período final da Era Mesozoica, é o último período da Era Mesozoica. Neste, os continentes atuais começaram a adquirir a atual forma, né? É um período marcado principalmente pela extinção em massa dos dinossauros e aparecimento de plantas com flores e frutos. E nesse momento, né, os répteis existentes nesse período restaram somente os crocodilos, lagartos, tartarugas e cobras. E os animais de grande porte, como os dinossauros, por exemplo, foram dizimados. É bastante conhecido aí por nós. E aí, nessa fase, eu gosto de mencionar, né, houve também o impacto, né, o choque com meteoros, houve vários eventos tectônicos que acabaram cobrindo, né, a atmosfera da Terra com uma grande fumaça, né, e isso acaba inviabilizando a fotossíntese e, naturalmente, provocando o desaparecimento de plantas, de animais carnívoros, né, inicialmente os carnívoros, e aí provocando uma extinção em massa no nosso planeta. E aí, por volta de 142 milhões de anos, a gente já tem aqui a separação completa, né, e plena da placa sul-americana, da placa africana, e a formação do Oceano Atlântico Sul. E aí a gente atinge, né, geograficamente, né, observando aqui a formação que nós temos na margem leste da América do Sul, já dentro das condições parecidas. É óbvio que isso aqui não é igual ao que a gente tem recentemente, porque a gente tem aqui, ainda não existe a Cordilheira dos Andes durante essa fase, né? Durante esse período aqui, o próprio rio Amazonas corria contrário, né? A gente tinha um grande sistema, né, chamado sistema Pebas aqui nessa fase, totalmente diferente aqui na margem norte da América do Sul. E aí a gente entra na Era Cenozoica, né? Esse período aí de 66 milhões de anos, né? A gente tem o amplo desenvolvimento também de animais. Esses 66 milhões de anos marca o desenvolvimento humano também, e animais, principalmente aqui de grande porte, que hoje a gente já não vê mais, né? Eles já foram extintos. Dentro desse tempo geológico, a era Cenozoica, ela é marcada principalmente pelo surgimento da vida humana sobre a Terra e o aperfeiçoamento das espécies já existentes, né? Ocorre a formação dos Alpes e dos Andes, ou seja, a Cordilheira dos Andes, e também lá do Himalaia, a partir de grandes movimentações vulcânicas e movimentação convergente de placas tectônicas que promovem o soerguimento dessas regiões, formando regiões montanhosas, regiões de topografia muito mais elevada, né, que, a título de curiosidade, a exemplo, a Cordilheira dos Andes, formada durante essa fase. Então, um grande número também de mamíferos passaram a dominar a Terra após a extinção dos dinossauros, espalhando-se por todo o continente, os mamíferos, né? Então, dentro desse tempo, tem sido uma era de resfriamento a longo prazo, com um leve aquecimento no Mioceno, por volta de 23 mil até 3 mil, até 5 mil, na verdade, essa idade é relativa dependendo do hemisfério que está sendo observado. Então, a gente teve um período de vários períodos, na verdade, várias fases de resfriamento que o planeta passou. A última delas data de aproximadamente 11 a 16 mil anos atrás, um período de resfriamento, e hoje a gente está vivendo um processo de aquecimento. Durante essa fase ocorreu a formação da Austrália e Antártida, né, ao longo desses 66 milhões de anos, que anteriormente formavam uma grande extensão de terra no território australiano. Então a gente percebe a separação
continental dessas regiões. E aí, nessa fase, né, nessa era cenozoica, durante o Pleistoceno, ocorreu um longo período glacial no norte do planeta, enquanto nas regiões mais ao sul o clima permaneceu ameno. Durante esta era ocorreu o surgimento do primeiro hominídeo, conhecido como Homo de heidelbergensis, né? E isso ocorreu há cerca de 450 mil anos, e depois o Homo sapiens há cerca de 150 mil anos. E, principalmente, esse período de desenvolvimento de geleiras, ocorre uma diminuição do nível do mar, conectando algumas regiões que permitiu a passagem, né, desses humanos para outros continentes. Durante o período chamado de Paleógeno, nós temos um período de aparecimento dos mamíferos modernos, que é o que a gente tem de mais moderno na nossa fauna, das espécies pastadoras também, e essa fauna se caracteriza principalmente por mamíferos primitivos e por aves, né? Isso já dentro do continente. Então, as aves foram as primeiras a ocupar o topo da cadeia alimentar, após a extinção dos dinossauros, porém, já em meados do Neógeno, os mamíferos primitivos e carnívoros substituíram as aves na maior parte do mundo, exceto nas regiões mais isoladas do globo. Então, a gente percebe os principais eventos, né, ao longo da história do planeta. A gente já está aqui em cima, né, no nosso desenvolvimento, já no Paleógeno, né, e aí vamos até chegar no Quaternário, que é a fase que nós estamos vivendo, o período, né, que nós estamos vivendo. Esse período do Paleógeno, ele é dividido em Paleoceno, Eoceno e Oligoceno, caracterizados principalmente o Paleocênico, período Paleocênico pelo domínio dos mamíferos, o Eocênico pelo surgimento das baleias primitivas, isso há 56 milhões de anos, e o Oligoceno, o surgimento dos gatos, cavalos, entre outros mamíferos. Aí a gente entra o próximo período chamado de Neógeno. Durante esse período, é um período dividido em Mioceno e Plioceno, e é quando houve, né, foi o período de expansão dos mamíferos de grande porte e surgimento dos cães, e o planeta, notem que já atinge a formação semelhante à que a gente tem aqui. Durante essa fase, houve um processo de inundação, né, muitas áreas foram inundadas, como a gente pode ver aqui, né, no sul aqui dos Estados Unidos, onde é a Flórida, por exemplo, estava completamente inundado. Aqui na foz do Rio Amazonas, a gente tem também áreas de inundação. Aqui na nossa região do Espírito Santo também a gente teve inundações, isso há cerca de 23 milhões de anos atrás, né? E lá, especificamente na Amazônia, durante essa fase, a gente teve, antes da formação dos Andes, né, houve a formação de todo esse sistema que corria de forma contrária, a partir do soerguimento, ou seja, da elevação e formação dos Andes, houve uma mudança de direção dessa bacia de drenagem, na qual passou a migrar na direção recente, né, do que nós temos recentemente aqui, do oeste para o leste, onde a bacia do Amazonas atualmente deságua, né, a foz dele aqui fica aqui no Atlântico. Então, esses eventos ocorreram há cerca de 23 milhões de anos atrás. Para quem quiser pesquisar um pouquinho mais, tem um artigo dessa professora aqui, professora Horn, né, que está publicado na Science, então tem diversas informações sobre essa fase. E aí, dentro desse período aqui, alguns representantes, inclusive marinhos, são encontrados aqui dentro dessa faixa aqui, né, os paleomanguezais chamados também são encontrados aqui dentro dessa região, ainda com influência de águas marinhas, né, então de alta salinidade. E aí, para a gente acompanhar aqui melhor o desenvolvimento dessa região, aqui nós temos um extenso embaiamento, né, aqui antes do processo de soerguimento, e aqui no final a gente já tem toda a Cordilheira dos Andes já soerguida, e todo o sistema formado aqui, migrando, né, dos Andes até a foz do Amazonas, conhecida atualmente. Completamente diferente do que a gente tinha aqui na fase inicial. Então, percebam que
o planeta ele é dinâmico, a gente tem diversas alterações dentro do ambiente continental, assim como também no ambiente marinho, aqui na foz desses rios, a gente tem diversas alterações e adaptações desses organismos em diferentes fases, né, como a gente pode observar aqui, né, diferentes fases aqui por volta aqui de 60 milhões de anos, até o que a gente tem recente, nós temos representantes que foram extintos e que marcam muito bem a evolução, né, dentro desse tempo geológico. E um dos indicadores que nós, no grupo de pesquisa de sedimentologia e dinâmica ambiental, utiliza são representantes polínicos para observar quais as características, né, da vegetação nós conseguimos extrair dos nossos perfis de sedimento, das perfurações que nós fazemos ao longo da costa brasileira, a fim de observar a dinâmica da vegetação e de que forma a vegetação se adapta a essas mudanças, sejam elas mudanças e forças que nós chamamos de alóctones, que estão fora do sistema, ou autóctones, que são forçantes que estão operando dentro do sistema, por exemplo, um sistema estuarino. Né? Por exemplo, que forças são essas? Variações do nível do mar, né, subida e descida do nível do mar, aumento de temperatura, como a gente pode observar aqui, né, variações de temperatura, por exemplo. Isso está muito bem relacionado com a vegetação, assim como com todos os outros organismos que se desenvolvem dentro desse ecossistema. A título de curiosidade, o próprio ecossistema de manguezal, né, que funciona como uma região de berçário para a criação e manutenção da vida, né, dentro da zona costeira e que vai refletir atualmente, por exemplo, condições de maior ou menor produtividade dentro dessas zonas costeiras. Ok? E aí a gente chega, geologicamente falando ainda, no período denominado como Quaternário, que data de aproximadamente 2,6, 2,5 milhões de anos, que é dividido em duas fases principalmente, Holoceno e Pleistoceno. O Pleistoceno ele vai de 2,6 milhões de anos até 11.700, 11.500 anos, e a partir desses 11.700 anos nós temos o Holoceno, que é o período que nós estamos vivendo, marcado principalmente por eventos glaciais e interglaciais. Nós estamos vivendo hoje um período denominado como interglacial, ou seja, um período de aquecimento. E aí, por falar em aquecimento, no final do Pleistoceno tardio, né, a gente tem a última glaciação chamada, foi quando houve um grande desenvolvimento de calotas polares, né, e uma grande formação de massa de gelo também aqui nos Andes, especificamente nos Andes na região do Chile. No hemisfério norte, grande parte do Canadá, principalmente, né, se não praticamente todo o Canadá e o norte dos Estados Unidos, os estados aqui de Massachusetts, Maine, né, os estados aqui da Nova Inglaterra, foram cobertos por essa grande massa de gelo, né, e essa fase gerou muitas alterações também no ambiente marinho, não somente no continente, mas gerou mudanças também dentro do ambiente marinho, do ponto de vista oceanográfico, né, biótico. Nós tivemos algumas alterações, com diminuição de temperatura, diminuição das correntes, e isso desfavorece o balanço de calor na superfície do oceano. E, naturalmente, com a diminuição da temperatura, grandes extensões de áreas costeiras experimentaram condições de níveis mais baixos marinhos, ou seja, quando o nível do mar diminuiu, deixando, né, grandes extensões emersas, né, na nossa zona costeira. E aí a gente consegue identificar isso por meio de fósseis, sejam eles fósseis da vegetação, da fauna e da flora também, né, da vegetação, da flora e de alguns representantes animais também, de algumas algas, deixaram esses registros ao longo da nossa costa para que a gente pudesse conseguir estudar essa dinâmica no nosso planeta. Então, durante esse período do Pleistoceno tardio, né, lá antes dos 11.700 anos, nós experimentamos um processo de glaciação que
é conhecido como o último máximo glacial, com o amplo desenvolvimento dessas geleiras, tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul. Naturalmente, quando ocorre essa fase, há uma ampla diminuição da umidade, ou seja, é um período relativamente mais seco, e isso vai promover um desenvolvimento diferente da vegetação, porque a vegetação vai precisar se adaptar a esse período de baixa temperatura e menor umidade também, quando plantas de grande porte não conseguem se desenvolver com tanta eficiência, ou seja, abrindo caminhos para o desenvolvimento da vegetação herbácea e de campos herbáceos, e aí é durante essa fase que muitos estudos aqui na bacia do Amazonas, aqui no bioma, né, amazônico, no bioma aqui do Cerrado brasileiro, aqui na Caatinga, né, vários estudos mostram o desenvolvimento dos campos herbáceos durante essa fase, quando ocorre a diminuição da umidade da atmosfera. E é natural que, com uma grande massa de água congelada, o nível do mar também diminuiu, como eu mencionei há pouco. Então, durante essa fase, a gente consegue observar perfeitamente a diminuição da temperatura, que é essa linha em azul, vocês estão vendo, nessa fase aqui de 35 até aproximadamente 15 mil anos atrás, e associada a isso, a diminuição de temperatura, o nível do mar também diminui razoavelmente, dependendo da região observada, chegando até 150 metros abaixo do que nós estamos vendo hoje, né? Então, imagina a gente estar aqui na frente da Ilha do Gambá e ver o nível do mar 150 metros abaixo do que nós estamos vendo atualmente, né? Então, estava bem distante do que nós estamos observando atualmente. Além disso, né, nós temos... Vou passar um pouquinho aqui. Nós temos também uma diminuição do nível, né, não só da temperatura, como eu mencionei, do nível do mar, e várias regiões mostram no planeta, né, diferentes regiões, como vocês podem ver aqui, esses artigos publicados mostrando esse amplo desenvolvimento aqui de uma costa com o nível de mar mais baixo. E depois ele sobe muito rápido, atingindo o nível atual. Isso aqui provocou uma série de alterações na zona costeira. E aí, quando ele sobe, já é o Holoceno, né, marcando uma temperatura mais alta. Notem que as geleiras que estavam desenvolvidas nessas regiões polares do planeta já são retraídas, né, dando espaço para essas áreas do continente se desenvolverem, e o nível do mar volta a subir e se estabilizar de acordo com o atual, com flutuações aí na magnitude em torno de 5 a 6 metros, como a gente pode ver do Holoceno. Então, o que marca essa fase, principalmente, é o aumento de temperatura, que promove o derretimento dessas geleiras, e, naturalmente, o nível do mar volta a subir, né? Nós temos um período quente medieval, que é essa sigla aqui, MWP, que é um período quente medieval, onde as temperaturas estão relativamente mais elevadas, não tão elevadas como o que nós estamos vivendo, porque nós estamos experimentando as maiores temperaturas desse período, né, do Holoceno, e temos pequenos espaços durante o Holoceno onde a temperatura diminuiu, principalmente no hemisfério norte. Vários artigos relatam essa pequena diminuição de temperatura, não só artigos, mas também pinturas, né, registros históricos revelam essa diminuição de temperatura também aqui no hemisfério norte, e alguns artigos aqui na região sul, no hemisfério sul, também falam sobre essa pequena diminuição de temperatura aqui por volta de 1.200, 1.300 anos atrás. Essa fase de aumento, né, esse ótimo climático que nós estamos vivendo, né, marcado por essa linha preta aqui de aumento de temperatura, principalmente, né, variando aqui de menos 0,5 até 0,5 graus, atingindo uma certa estabilidade. Mas é importante mencionar que os últimos anos, principalmente os últimos 200 anos, nós estamos experimentando um aumento nunca antes visto, né, na história geológica dessa fase
de temperatura, que é um aumento de temperatura que está provocando uma série de mudanças também no ambiente marinho, e isso a gente vai discutir nas próximas aulas. Eu apresento para vocês alguns artigos sobre essa temática depois. Vou avançar aqui. E aí, não só a temperatura, mas o nível do mar também, respondendo aqui a essa subida do nível do mar, como vocês podem ver aqui, entre 6 e 5 mil anos, o nível do mar acima do que nós estamos vendo hoje, por exemplo, né? Imagina Piúma com o nível do mar de 5 a 6 metros acima do que o que nós estamos vendo. Certamente, a ilha de Piúma não existia, ela estava coberta, né, pelo nível do mar. E aí, vocês podem perguntar, professor, como é que a gente identifica isso? Nós estamos fazendo algumas escavações aqui dentro de Piúma, que vocês vão ver vários depósitos de conchas, né, de organismos estritamente que vivem dentro do ambiente marinho, vivendo dentro, né, desse sistema que a gente tinha ali por volta de 6 a 5 mil anos atrás. E aí, paralelo a isso, nós temos o amplo desenvolvimento da vegetação de manguezal, que são essas barras em verde que vocês estão vendo aqui, e aí, com a diminuição do nível do mar, a vegetação de manguezal deixa de existir em algumas regiões e passa a ser substituída por essa vegetação que nós estamos vendo aqui embaixo, de várzea ou de gramíneas, né, de campos herbáceos, que a gente vê na parte norte do Brasil e aqui na nossa região também, no sudeste do Brasil. Esse material que a gente vê aqui, ó, o LI32, é um material lá da foz do Rio Doce, ali na planície costeira do Rio Doce. Tanto o material chamado Lago do Macuco, como o LI32, mostram muito bem essa mudança aqui no nosso litoral do Espírito Santo. E todos esses estudos que a gente vê aqui de variação do nível do mar corroboram, né, essa interpretação que nós estamos considerando para a costa brasileira ao longo do Holoceno, com mudanças do nível do mar e mudanças também de temperatura. Tudo bem até aqui, gente? Tranquilo? Vamos avançar mais um pouquinho. E aí, a fase denominada como um período medieval quente, né, a temperatura subiu aproximadamente aqui, né, um pouco abaixo de 0,2 graus, a média global, e aí depois diminuiu, passando pelo período que nós chamamos de Little Ice Age, né, que é a pequena idade do gelo, e os registros mais recentes mostrando sempre tendência de aumento de temperatura, que é o que a gente vai passar agora, e vai ter uma série de mudança dentro do ambiente marinho. Se a gente pega os livros e vai para os registros históricos, a gente consegue ver isso muito bem na região norte do Brasil, na Ilha de Marajó. Para quem conhece essa região aqui, essa faixa da Ilha de Marajó, há um tempo não muito distante, ela estava coberta pelo nível do mar, e atualmente já não é mais coberta, né? Então, os próprios registros, algumas cartas que eram construídas, né, que eram desenhadas por volta de 1562 anos, por exemplo, mostram uma grande baía aqui nessa região, né, completamente diferente da geomorfologia que a gente tem recente, tá bom? Então, o tempo, ele é dinâmico, né, a zona costeira é dinâmica também, respondendo a essas variáveis que trazem uma série de mudanças para a nossa costa, né? O próprio nível do mar alterado vai determinar a existência ou não de muitas espécies, né? E a gente pode ver aqui que ao longo do tempo o nível do mar, assim como a temperatura, ela oscilou, né, durante todo esse período aqui, os últimos 4,5 bilhões de anos, a gente tem essas mudanças aí acontecendo no nosso planeta, com períodos frios, períodos quentes, períodos frios, períodos quentes, mudanças também na precipitação, ou seja, período em que choveu menos, outro período que choveu mais, períodos secos, períodos úmidos, e isso garantiu essa ciclicidade para o nosso planeta, levando algumas vezes à extinção de muitos grupos, uma extinção em massa, chegando a desaparecer mais de 90% das espécies, depois o planeta volta a se recuperar. Então, o nosso planeta é muito bem marcado por essas fases de aparecimento, desaparecimento, né, e mudança também na própria geomorfologia costeira, provocada
como a gente pode ver aqui, por exemplo, pelas flutuações do nível. Depende principalmente de condições atuais, por exemplo, de aumento de temperatura, da circulação, da tectônica, né, da subsidência ou do soerguimento, de movimentações de terra na zona costeira. Isso aqui provoca uma série de mudanças, e mais recentemente, com o ápice do desenvolvimento humano, nós temos a impressão digital humana sendo deixada nesse registro histórico, que é quando a gente entra no período que nós chamamos de antropoceno, né? Ou seja, o desenvolvimento amplo dos seres humanos e impactando diretamente na biodiversidade, nos ecossistemas, eventualmente até acelerando esses processos que seriam naturais, né, de subida do nível do mar, de aquecimento, intensificação do efeito estufa. A gente acaba acelerando esses movimentos que, como vocês conseguiram perceber ao longo do tempo geológico, são naturais do planeta. Mas, com o nosso amplo desenvolvimento industrial, a gente acaba contribuindo com o aumento da concentração de gases estufa, né, como o próprio dióxido de carbono, consequentemente aumentando a temperatura da nossa atmosfera, certo? Então, aí nós temos, de forma natural, como eu mencionei para vocês, os ciclos de glaciação ou deglaciação, ou seja, de congelamento ou descongelamento, mas o que nós estamos provocando agora, enquanto seres humanos, com o nosso desenvolvimento, é uma aceleração dessa fase de aquecimento, que depois pode desencadear uma fase de glaciação, ou seja, entrar em uma outra fase, né, de resfriamento do nosso planeta, certo? Então, a gente consegue ver bem marcado, né, essa ciclicidade de eventos quentes, eventos frios, eventos quentes, eventos frios, e quem dá isso para a gente, nesse caso aqui, é um testemunho muito famoso, o testemunho de Vostok, é um testemunho de gelo, estudado pelos nossos amigos dos Estados Unidos, que marcou, né, essas fases aqui, muito bem desenvolvidos. Isso desenvolveram vários trabalhos de mestrado, de doutorado, iniciações científicas, né, que resultaram nessas interpretações. E essas mudanças, elas são geradas, né, por ciclos internos do nosso planeta e externos, ou seja, astronômicos. Nós temos também efeitos astronômicos. Isso aqui eu vou deixar para a próxima aula, a gente já está passando das 10 horas, aí na próxima semana a gente conclui esse material de tempo geológico, falando sobre essas mudanças aí que o nosso planeta vem passando e vai continuar passando e vai acelerar ainda mais. Gente, obrigado, desculpa fazer vocês esperarem lá no início da aula, a presença de vocês e cuidar da saúde de vocês, tá? Os professores estão sendo vacinados, então espero em breve trazer as notícias a respeito do nosso retorno presencial e ficar mais perto de vocês, não somente assim por meio das telas. Tá ok? Muito obrigado, gente. Valeu, professor, obrigada. Valeu, bom dia. Tchau, tchau, professor. Bom Bom dia. Obrigado, tchau.